dia a todos. Estou contente e ao mesmo tempo um bocadinho nervoso por estar aqui convosco a trazer a mensagem de Deus hoje. E realmente eu gostava que abríssemos a nossa Bíblia em Atos 2. E enquanto vamos abrindo, eu vou falando também para não ser assim uma correria muito grande. Um bocadinho sobre a minha semana, que começou no domingo no hospital com o meu filho, que tem andado um bocadinho doente. E pronto, tem sido assim um bocadinho de coração nas mãos. A primeira vez com um bebê adoece é assim sempre uma coisa muito, muito difícil e sentimos-nos um bocado forçados a ser dependentes de Deus. E pronto, nem sempre é um sentimento muito seguro, mas pronto, Deus também nos quis abençoar e o Isaac também acabou por nos contagiar. Então tem sido assim uma semana um bocado complicada. 20% da nossa equipa está nos Estados Unidos, mas Deus tem feito coisas engraçadas. Na nossa última reunião de estudo bíblico tivemos o maior número de pessoas a visitar e eram curiosamente amigos da Rachel, que não estava lá. Então tem sido uma semana assim cheia de surpresas e temos tido também algumas surpresas para o culto de hoje à noite e temos estado contentes, mas ao mesmo tempo também cansados. E esta ideia, esta palavra veio à minha mente no dia de Páscoa. E eu e a Silva estávamos a ver a série da Bíblia que passou na SIC. E o Isaac estava a dormir, então nós decidimos fazer assim uma ronda e passar a história toda, assim, a série toda de uma vez. E ficou na minha mente esta passagem de Atos 2, porque é, na minha opinião, dos acontecimentos mais drásticos e ao mesmo tempo mais determinantes para o início da igreja naquela altura. Então eu vou começar a ler e se calhar vou fazer algumas passagens assim de versículos, por isso tentem acompanhar-me. Eu não vou ler o capítulo todo porque senão seria demasiado, mas vou começar em Atos 1. Quando chegou o dia da festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído semelhante ao de um vento forte, que ressoou por toda a casa onde se encontravam. Foram então vistas por eles umas línguas como de fogo, que se espalharam e desceram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Encontravam-se em Jerusalém, nessa altura, judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Quando se ouviu aquele ruído, juntou-se muita gente e ficaram todos admirados, porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. Agora vou fazer uma passagem para o 11. Uns são judeus e outros convertidos à religião judaica. Alguns ainda vieram de Creta e outros da Arábia. Todos nós os ouvimos nas nossas próprias línguas falar das coisas maravilhosas que Deus tem feito. Estavam todos muito admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam-se: "Que quer isto dizer?" Mas outros diziam a fazer troça: "Eles estão mais bêbados." Então Pedro levantou-se com os outros 11 apóstolos e disse em alta voz à multidão: "Homens da Judeia e todos os que moram em Jerusalém, prestem bem atenção e escutem o que eu vou dizer. Não pensem que estes homens estão bêbados, pois ainda são 9 horas da manhã. O que aqui se passa é aquilo que está escrito no livro do profeta Joel. Deus diz: nos últimos dias espalharei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Espalharei o meu espírito também sobre os meus servos e servas, e eles vão profetizar em meu nome naqueles dias. Farei ver maravilhas lá em cima, no céu, e sinais cá em baixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumo. O sol ficará escuro e a lua cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Todos aqueles que invocarem o meu nome serão salvos." E Pedro continuou: "Israelitas, escutem estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem que teve a aprovação de Deus diante de todos vós, como viram pelos milagres, maravilhas e coisas extraordinárias que Deus fez por seu intermédio. No vosso meio, como também sabem. Jesus foi entregue conforme o plano previsto na sabedoria de Deus, e vocês mataram-no, crucificaram-no no meio de homens iníquos. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que ele fosse dominado por ela." Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: "Irmãos, que devemos fazer?" Pedro respondeu: "Arrependam-se a cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para que Deus vos perdoe os pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa de Deus é para vós e para os vossos filhos, e para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor nosso Deus quiser chamar. Pedro exortava e encorajava com estas e muitas outras palavras, e dizia-lhes: livrem-se desta geração perversa. Muitos aceitaram as palavras de Pedro e foram batizados. Só naquele dia juntaram-se os crentes, cerca de 3.000 pessoas. Então, conseguimos ver já aqui um início triunfante e rompante da igreja dos dias de hoje. Começou com um punhado de homens, cerca de 120, e de repente 3.000 se tinham juntado. E eu achei curioso, porque se calhar este era um dos temas que eu não gosto muito de falar, para ser sincero. Eu não gosto muito de falar de dons, porque acho que são difíceis de ter aplicação pessoal, porque nem todos os temos o dom específico. Mas achei curioso que ele provavelmente Pedro teve a melhor oportunidade e a oportunidade mais importante de começar a igreja. E se ele tivesse dito alguma coisa que não era a certa, estas 3.000 pessoas se calhar não seriam convencidas pelo Espírito. E é engraçado que ele vai pegar num profeta que não é Moisés, nem é um dos profetas maiores no sentido de popularidade, e ele vai pegar numa profecia pequena e que fala de um dom em específico, que é a profecia. E hoje eu vou falar um bocadinho sobre o que é que o papel da profecia tem nos dias de hoje, e que não se restringe só à Bíblia, mas sim ao nosso dia-a-dia. E eu vou falar um bocadinho sobre isso. E primeiro vou criar algumas ressalvas e alguns conceitos. Primeiro, o conceito gramático da profecia é uma predição feita por um indivíduo do futuro, ou uma previsão de algo que está para acontecer. Basicamente é eu falar de alguma coisa que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Caso a profecia se cumpra, claro. Mas vamos chegar um bocadinho mais à frente com isso. E antes de falarmos da profecia em si, eu gostava de falar um bocadinho sobre o que é que a Bíblia é. A Bíblia é um livro que está completo. É um livro que é suficiente. E que não existe nenhuma profecia que tenha autoridade acima das Escrituras, porque ela tem toda a autoridade. A Bíblia está fechada para alterações, é final. E não é uma coisa que precisa de atualizações ou updates. Não é um processo que está em andamento. É uma coisa fechada e é perfeita assim. A autoridade do Novo Testamento. Nós lemos Atos, para quem sabe é o Novo Testamento, Lucas está-nos a escrever isto. E a autoridade do Novo Testamento é a mesma autoridade que os apóstolos exerceram na altura. E isto é, as profecias, uma das grandes diferenças das profecias na Bíblia, as profecias de hoje, é realmente, as profecias eram verbalmente o texto que ia ser inserido na Bíblia, inspirado por Deus, na totalidade. Não existia nenhum tipo de erro ou de falha. E este Novo Testamento tem a mesma autoridade que os apóstolos, e da mesma maneira que Paulo mais à frente vai pregar uma mensagem apostólica de salvação e de envio, nós também temos o dever de pregar, porque nós também temos autoridade no Novo Testamento. Para quem é salvo e para quem acredita em Deus, a autoridade do Novo Testamento é a autoridade que nós podemos usar e temos que usar quando falamos. Tanto de coisas como não aconteceram, que ainda não aconteceram, como de coisas que já aconteceram na Bíblia. O Novo Testamento refere o Velho Testamento como uma palavra inspirada por Deus. Conseguimos ver isto no Novo Testamento. Então toda a Bíblia tem que servir de um guia e de um pilar central de tudo o que nós falamos e ensinamos e profetizamos. E é importante que nós tenhamos sempre a Bíblia como a nossa base. Porque é só isso, e não é os pregadores pomposos ou as mensagens porreiras que vão dar fundamento 100% verídico à nossa Bíblia, à nossa vida. Porque só a Bíblia é 100% verdade. As profecias, mais uma vez, não servem de complemento à Bíblia, e elas são sempre provadas pela Escritura. Não há nada que nenhum profeta diga hoje que não seja provado pela Escritura, porque senão é uma falsa profecia. E pronto, fica aqui um aviso aos profetas. Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E se alguém não der atenção a isto, também Deus não lhe dará atenção a ele.
Então aqui temos um aviso tanto aos profetas como aos espirituais. Espero que todos também se enquadrem neste espiritual, pelo menos. E realmente que olhem para a Bíblia mais uma vez. E isto é de extrema importância. E eu vou passar um bocadinho a explicar o porquê. Mas realmente, se tudo que eu dissesse não estiver na Bíblia, então é possível que haja erro nela, porque eu sou humano. Então, para relembrar, não existe profecia que não seja bíblica. Eu vou passar alguns slides destes para relembrar, só para deixar ali aquele gostinho. Como eu vou falar muito e é normal que vocês se percam, porque eu sou um bocado chato. Então, assim, vocês vão vendo um bocadinho. Nem que fiquem só com os pontos, já é muito bom. Pronto, então agora vamos falar um bocadinho sobre o que é que aconteceu no Pentecostes, que basicamente é o que Atos 2 fala. E vamos enquadrar um bocadinho onde é que isto esteve. Okay. Aconteceu passado 50 dias da morte de Jesus, okay? Por isso Pentecostes só aconteceu uma vez, okay? É referente a este tempo exato. Okay? Nós se calhar não temos o dia ou o ano exato quando Jesus morreu, mas temos uma comparação. Isto aconteceu 50 dias depois da morte de Jesus. 120 pessoas, mais ou menos, isto aqui é uma predição, estavam à espera de serem revestidas de poder. E eu já vou explicar o que é este revestidas de poder. E sente-se a presença do Espírito Santo pela primeira vez. É a primeira aparição do Espírito Santo, que eu acho que é mais ou menos importante para nós crentes, não é? Porque se nós não sentimos Deus, não sentimos o Espírito Santo, então se calhar estamos um bocado à Velho Testamento e só temos que ler a Bíblia e acreditar que a nossa religiosidade nos vai levar lá. E já sabemos que acho que não vai funcionar. Então, em Lucas 24:49 explica o que é este vestidos de poder. E como tal, vou enviar-vos, eu próprio, o que meu Pai prometeu. Devem esperar aqui em Jerusalém, até que recebam o poder que vos há de vir do céu. Então, o Espírito Santo não é só um amigo, não é só um consolador. É o poder que vem do céu. E isto é importante. Acho que muitas vezes limitamos o Espírito Santo a alguma entidade que, de certa maneira, caminha connosco, mas está ali, é só um grilo. Está ali para dar a ajudinha, a ser a consciência, mas é muito mais que isso. E eu acho que nós muitas vezes pomos estas coisas em caixinhas confortáveis e isto impede-nos de nós também avançarmos um bocadinho para a frente. E de acordo com Atos 2, isso é melhor. Desculpem, mas esta é uma passagem um bocadinho grande. De repente veio do céu um ruído muito semelhante ao de um vento forte que ressoou por toda a casa onde se encontravam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui já temos uma manifestação de poder. Falar noutras línguas, ok? Encontravam-se em Jerusalém, nessa altura, judeus devotos, vindo de todas as nações do mundo. Okay? Atenção que são judeus, não são israelitas, ok? Quando se ouviu aquele ruído, juntou-se muita gente e ficaram todos admirados, porque cada um deles os ouvia a falar na sua própria língua. Então, conseguimos já ver que estas línguas não eram espirituais. Okay? Que não é sobre este dom que eu vou falar hoje, mas mesmo que fosse, esta passagem não é uma das passagens que explica isto. As outras línguas seriam português, seriam alemão, seriam inglês. Okay? E pronto, como sabem, eu não sei, mas eu presumo que as escolas de línguas lá não sejam muito fortes naquela altura. Então, não sei, eu acho que um pescador como um dos apóstolos não tem capacidade de falar 5 ou 6 línguas diferentes. Até que as línguas eram muito usadas no comércio e principalmente usavam o grego. Então, pronto, muitos deles falam de pátria, de mídia, que são alguns povos mais pequenos e por isso não havia maneira nenhuma disto ter sido ensaiado. Okay? E a mensagem que eles falavam era uma mensagem muito simples. E eles profetizavam sobre as grandezas de Deus que iam acontecer, como também o que Deus já tinha feito. E é engraçado que as primeiras palavras de Pedro, depois nós pensaríamos que seria da morte de Jesus, porque era sobre isso que eles estavam cheios, até de alguma revolta, não é? Mas a primeira coisa que ele fala é do cumprimento da profecia de Joel. E é engraçado como é que ele faz isto. Se calhar as primeiras palavras que eu diria era diretamente sobre Jesus, mas ele não.
ele fala destas profecias e destas visões que vão acontecer. E então aqui temos mais um ponto para relembrar. O Espírito Santo inspira a profecia. E é realmente o Espírito Santo que tem esta responsabilidade, não somos nós. Okay? E como eu falei, vamos falar um bocadinho sobre esta profecia de Joel. O que é e porque é que Pedro fala dela. Então, nós conseguimos ver então Pedro introduzir isto, não é? Pedro levantou-se com os outros 11 apóstolos e disse em alta voz à multidão: Homens da Judeia e todos os que moram em Jerusalém, prestem bem atenção e escutem o que eu vou dizer. Não pensem que estes homens estão bêbados, pois ainda são 9 horas da manhã. O que aqui se passa é aquilo que está escrito no livro de Joel. E agora a transcrição de Joel. E nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Quem é que vai ter visões? Quem é que vai profetizar? Todos. E ele aqui não fala de judeus em lado nenhum. Não é? Ele aqui fala filhos, filhas, jovens, velhos. E eu sinto que isto se calhar perdeu-se um bocadinho no nosso tempo. Então, para relembrar, podemos todos profetizar. E isto também é importante. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. Então ele aqui é o final da pregação de Pedro e ele relembra outra vez, em Atos 2,39, esta passagem, uma coisa que ele começou a falar no versículo 17. Então ele tem toda uma exposição de Jesus, mas ele termina a relembrar que esta promessa toda que eu falei e a promessa de Joel é de facto para todos os que o Senhor chamar. Então, isto se calhar deixa alguma pressão sobre nós, não é? Porque eu ainda não profetizei e não profetizei hoje, por isso se calhar passa-se alguma coisa comigo. Não sei. Mas será que todos devemos e temos que profetizar? E aqui, pronto, é um bocadinho esta passagem já está mais que badalada, toda a gente já leu isto muitas vezes, e que fala um bocadinho sobre as funções do corpo de Cristo, da Igreja. Então, vós sois do corpo de Cristo e seus membros em particular. E é onde Deus pôs na Igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois de milagres, de dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura são todos os apóstolos? São todos os profetas? São todos os doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Claro que nem todos os que acreditam e se arrependem vão poder experienciar ser um profeta. Okay? Por isso, vamos relembrar que profetizamos pelo poder do Espírito. Okay? E que nem todos são chamados a profetizar, como nem todos são chamados a ensinar. O que a mim me deixa confuso, e se calhar um bocado incomodado, é como é que ninguém profetiza. E se calhar, isto a mim foi o que também me motivou a falar um bocadinho sobre isto. É que eu sinto que há os dons porreiros e populares, e depois os outros dons que ou são muito complicados ou vamos deixar o pessoal da Bíblia falá-los porque não vale a pena. E tudo isto, aliás, vou passar aqui para trás, por isso. Então, relembrando que todos temos nossos dons, funções e propósitos. E eu sinto que realmente a profecia não tem sido dado o seu valor, e por isso é que eu também quis falar um bocadinho sobre ela. Mas queria dar duas ressalvas. E eu acho que isto é importante. E se calhar vou ser um bocado controverso, por isso eu sou-me até ao fim, porque eu a primeira vez que pensei nisto e que li noutros estudos, de outros pregadores também influentes, a primeira vez que eu li esta frase, eu fiquei assim: se calhar este pregador não é para mim, vou procurar o próximo, porque se calhar ele não está a ver as coisas bem. Então, a profecia não vai ter a mesma autoridade que tem no Velho Testamento. Okay? Os profetas profetizavam e era escrito na Bíblia. E como eu comecei a dizer, e eu acredito que toda a gente concorda comigo, a Bíblia já está fechada, já não precisa adicionar nada.
Não posso, a Bíblia não carece de alguma coisa que eu na minha mente possa pensar ou que Deus me revele e a coloque lá. Porque senão colocamos no mesmo barco que outras seitas que têm acrescentado cada vez mais à Bíblia. Não lhe chamam Bíblia, chamam livros inspiracionais de outros profetas, mas depois seguem mais que a Bíblia. E eu gostava de ressalvar isto. A profecia hoje tem a sua utilidade, mas não tem a mesma autoridade que no Velho Testamento. Então, eu acredito que a profecia tem um papel de edificar. Edificar é o quê? É encorajar e ajudar a igreja a caminhar mais perto de Deus. Mas a grande diferença entre a profecia hoje e a profecia do passado é que a profecia de hoje é falível. Okay? Isto é o que é. A falibilidade da profecia é não pela sua fonte, mas sim pelo seu portador. E aqui, pronto, o meu pai vai me perdoar, mas eu vou ter que dizer isto. Assim como um pregador tem base em algo infalível como a Bíblia, nós não conseguimos garantir 100% que tudo o que ele diga é a verdade, a inspiração correta e a maneira de ensinar correta. Mas mesmo nós sabendo que o transmissor é falível e que tem os seus erros, nós não podemos dizer que a pregação é inútil para a igreja. Okay? Seríamos loucos se disséssemos isso. E se acreditássemos nisso, nós já não devíamos estar aqui a ouvir-me a mim hoje. Okay? Já devíamos estar noutro sítio, porque chegava a altura depois do louvor e íamos todos embora. Mas o que eu quero dizer é que, tanto na profecia como na pregação, a base é 100% perfeita. Okay? O Espírito Santo é 100% perfeito e a Bíblia é 100% perfeita. Só que a nossa interpretação é que pode ser errada. Por isso eu também acredito que a profecia tem um papel tão importante como a pregação. Porque também tem uma fonte do Espírito Santo que pode falar por nós. E se calhar fala de uma maneira um bocadinho mais pessoal. Na medida em que a Bíblia foi escrita há muitos anos e carece daquelas traduções ou adaptações que nós vamos encontrando, mas o Espírito Santo está cá hoje. E Ele conhece a nossa vida da melhor maneira. E a vida da igreja. E quão poderoso é ter uma palavra direta de Deus na igreja. E que nos diga, de certa maneira, que o caminho que estamos a tomar é o caminho correto. Paulo em Coríntios diz este versículo assim um bocado difícil de perceber. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Isto são palavras um bocado complicadas, mas basicamente diz-nos isto, que vamos ter a visão e o cumprir das promessas quando encontrarmos o nosso Pai. Porque aí é que nós vamos ver tudo e vamos perceber quem Deus é. Nós aqui estamos um bocadinho a arranhar a superfície e a tentar perceber de facto o que é que Deus é e que facetas é que Ele tem. Mas quando nos encontramos com Ele, vamos ter realmente o cumprir de tudo. E se nós temos a certeza que a pregação é útil, o ensino é útil, a profecia também o será. E então vamos falar um bocadinho sobre alguns dos papéis da profecia. Se temos, eu já falei um bocadinho sobre isto, ok? E aqui, mas o profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então temos aqui já 3 itens do que a profecia pode fazer: edificar, exortar e consolar. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurei abundar neles para a edificação da igreja. É pecado não fazer o que Deus quer, textualmente na Bíblia, pecar, ir contra os mandamentos, mas também é pecar nós não abundarmos nos nossos dons e não procurarmos utilizá-los e saber quais é que eles são. Por isso, se tu sentes que não tens nenhum dom, é porque não andas a procurar suficiente. E se calhar também estás a falhar. Se calhar não, estás a falhar. Pronto, peço desculpa ser assim tão direto. Mas muitas vezes nós ficamos assim, a minha igreja está bem instituída, tem vários departamentos, está tudo nas suas caixinhas e eu venho aqui, sento-me no domingo e está tudo bem.
mas não é isso que Deus nos chama a fazer. E aqui em Coríntios há essa lembrança. Porque senão experimentem ir para uma equipa de 5 pessoas tentar plantar uma igreja. E vão ter muitos dons para ter. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem profecia, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E, mais uma ressalva, não desprezeis as profecias. Então, a profecia vai fazer parte da vida cotidiana da igreja. Não é algo que aconteceu há 5 anos atrás e podemos dizer que a nossa igreja também é profética porque, pronto, houve um episódio há 5 anos. Se olharmos para trás, ele diz aqui, quando vos ajuntais. E isso não é de 5 em 5 anos, é todos os domingos. Claro que tudo com o seu peso e medida, mas o que eu quero dizer é que às vezes deixamos a profecia e dons de línguas para as igrejas carismáticas. E esquecemos que os dons são para toda a gente. Porque os dons são para as pessoas e não para as igrejas. Okay? Isso é importante. E quanto aos falsos profetas, como eu disse, as profecias são passíveis de erro. E acredito que as pessoas que seguem a Deus têm as suas fontes no Espírito Santo para as profecias e na sua pregação pela Bíblia. Mas nem toda a gente é bem intencionada, como nós sabemos. E em Deuteronômio deixa-nos aqui já uma salvaguarda. Porém, um profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa, alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Por isso, se eu sou direto, aqui a Bíblia é um bocadinho mais. E não vai com paninhos quentes. Não é, tipo, se calhar vai lá uma reprimenda e vai ser por sua disciplina. Ele aqui nos falsos profetas fala diretamente, esse profeta morrerá. Não vai haver salvação para essa pessoa. Acho que me perdi aqui um bocadinho. Ok. Aqui estou eu. Para relembrar, devemos comprovar tudo com a palavra de Deus. Por isso é que eu falei um bocadinho da Bíblia no início. E eu gosto sempre de ter muitas passagens e falar pouco eu. Porque quanto menos eu falar, menos eu falho. O meu sonho é conseguir fazer uma pregação em que só falo versículos da Bíblia e que as pessoas compreendam tudo no fim. Porque aí eu vou ter a certeza que isto aqui é impossível estar errado. Ok? Isto não há hipótese. Se alguém disser que esta pregação foi perfeita, eu vou chamá-lo mentiroso. Com um versículo, claro. Com um versículo. Porque senão não vai dar. Ok, então tenho aqui só uma ressalva final para nos ajudar também. Eu sei que este versículo é muito utilizado e gostava também outra vez de relembrar que estão a ler as profecias. Okay? Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examina tudo, retenha o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os últimos tempos, como dizem em Hebreus 1:1, começaram a partir do momento que Deus enviou o seu Filho. E já passaram 2000 anos. E por isso, nós como igreja, temos que fazer um trabalho mais ativo para que este último dia chegue. Porque eu sinto muitas vezes que nós não trabalhamos nisso, também porque temos medo do que é que pode acontecer. E se na tua vida existe uma preocupação com isso do último dia for hoje, tu tens que tratar disso. E tens que falar com Deus em relação a isso. Se calhar há alguma coisa na tua vida que não está bem. Nós falámos um bocadinho sobre isto. O Paulo Almeida falou-me disto em 2007, acho eu, no Teen Street. E foi uma noite que eu não consegui dormir. Porque ele disse-nos no pequeno grupo, e se hoje fosse o teu último dia? O que é que tu ias fazer? E eu fiquei cheio de medo. Então eu fiquei assim, eu fiquei a pensar, realmente na Bíblia diz para nós vivemos sempre como o último dia, e eu tantas vezes me esqueço, fico tão confortável, e já passaram 10 anos e muitas vezes estou em alturas da minha vida que penso, se hoje fosse o último dia estava bem lixado. Bem tinha que andar a correr atrás de Jesus a pedir muito perdão. E aqui diz mesmo, não desprezeis as profecias, examina tudo e retém o bem. Da pregação imperfeita, da profecia imperfeita, retém o bem. Olha sempre para a Bíblia como o que prova do que é verdade e o que não é.
Porque isso é o essencial. Se a nossa fé viver sem a Bíblia, então vai ser uma fé muito falível. E nós temos mesmo que, especialmente nos dias de hoje, em que temos um acesso estúpido à informação, de ler sempre a Bíblia e perceber o que é que de facto se encaixa 100% com a Bíblia. Então, para relembrar, temos aqui os nossos pontos todos. Então, não existe profecia que não seja bíblica. O Espírito Santo vai inspirar a profecia. Todos nós podemos profetizar. Nem todos nós vamos profetizar, mas todos podemos. Profetizamos pelo poder do Espírito. E teremos a visão e cumprir total das promessas quando nos encontrarmos com o Pai. A profecia faz parte da vida cotidiana da Igreja. Devemos comprovar tudo com a Palavra de Deus e quem tem o dom da profecia deve exercê-lo. Okay? Então, isto é só uma chamada para nós podermos usar os nossos dons com cuidado. Analisarmos com pormenor tudo o que nós vemos, tudo o que nós ouvimos e tudo o que nós vivemos. Porque é da nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um, examinar tudo e, como disse na passagem de Tessalonicenses, reter o que é bom. Não é o pastor que tem que fazer isso. Okay? É toda a gente que tem que fazer isso. Porque o pastor vive a vida dele. Tem as suas influências, vê e ouve o que ele vê e ouve. Mas tu estás exposto ao mundo de maneira totalmente diferente. E és tu que tens a responsabilidade também de cuidar da tua alma. E de examinar e ver o que é bom. E pronto, era um bocadinho sobre isso que eu queria falar convosco hoje. E este é apenas um dos dons. E a profecia foi tão poderosa e tão brutal que Jesus cumpriu 66. E é das coisas que mais dá autoridade e certeza da identidade de Jesus. Porque sem essas 66 profecias, o Messias podia ser qualquer pessoa. Mas os objetivos estavam balizados, eram tão específicos, que só podia ser aquele Jesus que nasceu naquele ano, em Belém, daquela descendência. E que convenceu milhares de pessoas a segui-lo, mesmo depois dele ter sido morto. E isso é brutal, porque nós temos, na nossa história, na história mundial, nós temos bastantes pessoas que foram muito influenciadoras, mas que o seu poder e a sua influência caiu quando eles morreram. E graças a Deus que isso aconteceu. E conseguimos ver que as profecias realmente dão-nos a certeza de nós podemos olhar. Isto não foi por acaso. Isto estava escrito muitos anos antes. E quão poderoso seria e será quando nós também profetizarmos aqui para a nossa igreja a dizer coisas que podem acontecer no futuro, se nós formos fiéis e tomarmos as decisões certas. E isto também nos pouparia muito trabalho, muito perdão e muitas dores de cabeça, se tivermos esta ligação direta com o Espírito Santo, que só ele também tem a revelação. E espero que realmente esta palavra possa vos abençoar e, acima de tudo, desafiar a vocês procurarem os vossos dons.